Hoje você vai aprender. Hoje eu mostro para vocês que a elite mundial escancara na nossa cara que eles mandam e desmandam nesse mundo e que de fato nós somos apenas os peões, os escravos que compõem e servem uma sociedade. Eu vou apresentar para vocês um vídeo daqueles famosos shows europeus de American Talent, né? Tipo, mais ou menos esse é o termo, só que na Europa é outro nome, tá? Que é onde a pessoa ela se apresenta, né, numa tentativa de se tornar famosa. Aí tem pessoas que vão fazer mágica, tem pessoas que vão cantar, tem pessoas que vão fazer um monte de coisa. Tentar ser famoso, né, utilizar aí da mídia para ser famoso. Então você já, provavelmente em alguma fase da sua vida, você já viu ou assistiu esse tipo de programa aí, ou apresentação. Tenho certeza que você conhece sobre o assunto. Pois bem, por que eu vou falar isso para vocês? Porque a coisa, ela tá escancarada. Mas ela tá escancarada de um jeito que é inegável. É inegável. E nós vamos comentar sobre esse assunto aqui, tá? Mas antes de comentar sobre esse assunto, eu vou dar um aviso rápido para vocês que eu acho que é extremamente importante, tá? As vagas para o conteúdo prêmio foram abertas. Se você não sabe o que é o conteúdo prêmio, eu repasso todo o meu conhecimento de mais de 10 anos de empreendedorismo com casos de sucesso e realmente é um preço extremamente acessível. São 1.095 dias que você tem de acesso e suporte, 3 anos que você tem de acesso e suporte e eu libero apenas 20 vagas de tempos em tempos, tá? E aí, pessoal, eu vou atualizando através do nosso veículo principal, né? Vou falando sobre o que você recebe no conteúdo, mostro um pouco por dentro, casos de sucesso, ok? E aí a gente começou com 4 alunos, tá? Já passamos para 9 alunos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já estamos em 13 alunos, ok? Então restam apenas 7 vagas. E por que esse conteúdo ele é tão cobiçado e desejado pelas pessoas? Além de trazer um retorno financeiro que você vai aprender a empreender, uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas, a desatar as amarras do sistema, além de você aprender sobre isso, existem alguns módulos que eu jamais vou poder pronunciar aqui, mas que são incríveis e que transformam a vida das pessoas. Esses módulos eles estão codificados aqui, tá? Mas eu tenho certeza que você que pausar esse vídeo e você ler o que está escrito, e hoje em dia pelo próprio celular você consegue dar um zoom, tá? Você consegue entender o que eu estou falando. E eu não posso nem falar mais. Eu tive 2 canais no YouTube deletado, dois que eu tinha, só porque eu falei disso aqui. E eu acho bom você aprender, porque isso aqui, pessoal, é uma coisa, eu não posso nem falar, mas é uma coisa que é essencial na vida de vocês. Fora os grupos que você pode participar. Inclusive, nós temos um grupo de Mojave no Brasil, onde as pessoas estão se reunindo, tá, para formarem alianças. Então, se você quiser participar desse conteúdo empreendedor e participar dos nossos grupos de alunos, receber todo o material e o meu suporte pessoal, tá, é o primeiro link na descrição. E já tem uma nova atualização. Não são mais 9 vagas que foram preenchidas, são 13. Eu ainda tenho que atualizar isso aqui. Então restam apenas aí 7 vagas, tá, pessoal? Só um pequeno aviso para cada um de vocês aí, tá bom? Pois bem, agora me deixe falar sobre isso aqui, porque isso aqui é extremamente importante. Coloca na cabeça de vocês, tá? Vamos colocar na cabeça de vocês. A única maneira, escuta bem que eu vou lhe falar. A única maneira de fazer o mal da maneira que estão fazendo é se uma pessoa do bem fazer o mal. O bruxo, o sacerdote, o demônio, ele conhece Deus, ele conhece os limites de Deus. Por exemplo, se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não é salvo. Só que essa blasfêmia, ela não é explicada na Bíblia. Não é porque você falou mal que você vai ser condenado. É um outro tipo de blasfêmia. E eu nem vou falar aqui porque eu não quero que você perca a salvação. Então, o que acontece é o seguinte. O diabo sabe que até certo ponto ele pode avacalhar a vida do ser humano.
Os demônios sabem que até certo ponto eles podem avacalhar a vida do ser humano. Os bruxos sabem. Todo mundo tem limites. Agora, uma pessoa do bem que está sendo enganada, essa pessoa não tem limites. Ela consegue ir longe na hora de fazer o mal. Ir longe na hora de fazer o mal. Por que eu falo isso para você? Olha só essa imagem. Olha só essa imagem. Você tem um chão que é preto e branco, representando a dualidade. Você tem um chão que é preto e branco. E você tem as duas colunas que representam o número 11. Porque eles acreditam que o número de Deus é o número 10, né, o falso Deus cristão, né, para eles, falso Deus cristão, e que o verdadeiro Deus é 11, está acima do número 10. Então são as duas colunas que compõem, né, a famosa seita que eu não quero falar o nome. No meio desse chão quadriculado que representa o dualismo, nós temos uma mulher vestindo vermelho, que representa, né, a grande meretriz, que está vestido de escarlate, e vem para beber o sangue dos justos e para assolar a terra. Para quem leu a Bíblia e não fez uma escatologia bíblica, não estudou adequadamente, não sabe uma coisa. Eu vou chamar de Lúcifer. Lúcifer significa estrela d'alva, estrela do amanhã. Não é o nome do diabo, tá? Mas eu prefiro chamar assim, porque eu também não quero ficar ensinando nome feio para ninguém. Lúcifer é o seguinte. Lúcifer, ele é um anjo. Um anjo, né? E os anjos são caracterizados pelo sexo masculino, ok? Porém, além de Lúcifer, existe o anticristo, que ele é o filho de Lúcifer, ok? Ele é a criação do diabo, uma criação para tentar destruir tudo aquilo que Jesus e Deus criou. Então ele é o oposto. Se Jesus é o Messias, é o Cristo, o filho de Lúcifer, ele é o anticristo que vem sobre a terra. As pessoas acreditam que o anticristo é um homem que vai governar o mundo. Mas na verdade não é um homem. Se você analisar a imagem, aquela imagem que eu não quero colocar aqui, né, mas eu posso colocar também, não tem problema. Você vai ver uma cabeça de bode com 2 melões, eu não posso falar a palavra aqui, com 2 melões e um pirulito para cima. Essa imagem representa a transexualidade. Por isso que eles estão preparando o caminho para a vinda do anticristo. Só que o anticristo, se você analisar o contexto da estrutura óssea, se você analisar o contexto de como que é a formação do corpo do anticristo, você vê que é uma mulher. Uma mulher que, né, vai ter aí um órgão masculino, como se fosse uma hermafrodita. Mas é uma mulher. Então o que acontece? As pessoas estão esperando um homem que se assente no trono, mas na verdade será uma mulher. Pode ser que para a mídia social seja um homem, mas se você despir aquela pessoa, ela é uma mulher, tá? Então realmente é uma mulher. E aí o que acontece? A própria Bíblia faz um reforço a isso, falando sobre a escarlate, que na verdade é a própria alusão ao filho de Lúcifer, tá? Ou do diabo, que a tradução de diabo é pai da mentira, né? Então, praticamente, né, você vê o que aqui? Eles falam que o Deus cristão é o falso Deus. Eles demonstram, né, que o Deus deles é superior. Eles colocam as 2 torres. Isso aqui tem uma representação babilônica, tá? Uma representação de 2 colunas estruturais babilônicas. E mostram, né, uma mulher que seria a grande meretriz. Aí, para continuar a história, esses caras estão fantasiados. Eles estão fantasiados, ó, de xadrez, ó, tá vendo? Ó, de peças de xadrez. Por quê? Por que eles estão fantasiados de peças de xadrez? Eu vou voltar o vídeo, tá? Porque é como se fosse um tabuleiro. É como se fosse um tabuleiro e eles jogam conforme as peças. Então, basicamente, o Deus deles joga um jogo da vida onde se tem as peças do bem e do mal. E aí eles falam que o Deus deles criou as trevas e o Deus deles criou o bem também. Então fica nesse verdadeiro
dualismo, tá? E aí eles mostram as peças de xadrez, né? É escancarado, a coisa é escancarada. Só que aqui, olha só, ela vai fazer uma apresentação. Eu não vou colocar a música nem nada. E você vê um monte de olhos para tudo quanto é lado. Ó. Os olhos estão se movendo, ó. Os olhos eles estão voando, ó. Agora, por que existe um monte de olhos? Por que existe um monte de olhos? Qual é o anjo que tem muitos olhos? Então você vê o seguinte: um terço dos anjos foram precipitados, eles caíram na terra. E aí o que acontece? Isso aqui, desses olhos que estão viajando, e você vê que esses olhos estão viajando numa camada de rede. Você pode ter duas representações. Ou simplesmente que a quarta grande revolução industrial, a era da internet e das coisas, que é a era do 6G por aí, vai fazer com que todo mundo seja vigiado por câmeras. Mas principalmente essa imagem de olhos atravessando o que parece ser um céu, são os anjos que estão saindo do abismo e vindo para a terra. E esses anjos que deserdaram do céu junto ao anticristo estão saindo do abismo e vindo para a terra. Tá bom? Então é essa a mensagem que se passa aqui, ó. Tá? E aí você vê esse olho aqui tremendo, como se fosse o olho do Criador, né? Como se estivesse com medo. E aí ela vai fazer a performance dela, né? Você vai ver aqui mais ou menos esse tipo de show. E aí você vê o quê? Que toda grande mudança tem aí esses lasers vermelhos, representa, claro, o derramamento de sangue, tá? E ela vai fazer o showzinho dela lá, Só que aí você lembra de uma coisa. Apesar de ser um jogo de xadrez, eles mostram um homem com cabeça de cavalo, pessoas com torres na cabeça. Não só representa um jogo de xadrez, como também representa, né, eu não sei nem como é o nome disso, eu vou chamar de quimera, né, que é os caras fazem um processo de hibridização entre seres humanos e animais, como acontecia no Egito. Como acontecia no Império do Egito, né? Você tinha lá um ser humano gigante com cabeça de cachorro, tá? Eu vou chamar isso de quimera, que eu não tenho nem adjetivos para esse tipo de coisa. E você vê nitidamente o show, né? Os caras falando sobre isso aqui. Provavelmente a música também é pagão e aparece uma pirâmide, um laser no céu, chega na Terra e aparece uma pirâmide, ó, que rapidamente se transforma num círculo, tá? E aí as pessoas adotam formas estranhas. Essas formas aqui, se você for analisar, elas se parecem muito com os emblemas egípcios, tá? Muito com os emblemas, principalmente isso aqui, ó, com cara de cavalo, ó, muito com os emblemas egípcios. Isso aqui nos demonstra, ao meu entender, que a era dos reis e faraós do Egito, ela vai voltar com tudo. Aqueles deuses do passado vão voltar com tudo. E aí você vê o seguinte, ó. O que era triângulo virou um círculo. E o que era um círculo virou um quadrado. O que representa isso? Numa seita secreta, o que isso representa? Isso aqui está representando a quarta dimensão. A mudança dos materiais representa a quarta dimensão. Por quê? Porque esses anjos, eles não vivem na mesma dimensão que a gente. Não vivem. Esses anjos, por terem uma consciência, uma fonte energética e um corpo que vibra numa frequência diferente da nossa, esses anjos eles são invisíveis aos nossos olhos. Eles estão numa dimensão mais elúcida, numa quarta dimensão. Só que por serem precipitados na Terra, eles ficaram presos. Por isso que se fala do cubo de quartzo, do cubo de Saturno. Ficaram presos. E agora serão soltos novamente para assolar a Terra. E aí o que vai acontecer é que esses anjos, né, eles vão conseguir sair dessas dimensões. Por que você acha que existe acelerador de partícula? Na própria página inicial do CERN, existe lá um texto falando que eles estão querendo abrir portais. Não se é à toa.
E aí você vê a grande meretriz de vermelho, né? Ela faz o show, ok? É basicamente um show. E aí você vê, ó, falando, mostrando aquele verdadeiro dualismo. Agora, por que se gravou um show como esse, né? Isso aqui até que não teria tanta importância. Mas por que se gravou um show como esse? Esse show, e inclusive essas duas colunas, elas estão unificadas, representando um portal, tá? Representando um portal. Por que se gravou um show como esse? E por que as pessoas permitem? Isso aqui é uma mensagem. Uma mensagem. A gente chama isso aqui de anagrama. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa mensagem que foi transmitida na televisão aberta da Europa demonstra que está muito perto os objetivos de serem alcançados por eles. Que no jogo da vida, né, no grande tabuleiro de xadrez, quem manda é o diabo. E está muito próximo de alcançar os seus objetivos. Então, é isso que transparece. A mensagem que está falando é mais ou menos essa. Agora, o diabo, ele não é Deus. Ele não consegue criar. Se você falar para o diabo, cria um universo, ele não tem a força, a intelectualidade e nem uma maneira de criar o universo. Ele não consegue criar. Então o diabo, ele é um manipulador, ele manipula a matéria. Já que ele não consegue criar, por exemplo, o espaço-tempo é uma coisa que o diabo não consegue criar. Né? Você tem, aqui ó, da minha mão para cá existe um espaço. Eu abrir e fechar minha mão, apesar desse vídeo estar sendo gravado, né, fora das câmeras, se você abrir e fechar sua mão, aquela abertura de mão naquele exato momento não volta atrás. Então criar o tempo, criar a matéria e criar todas as coisas, o diabo não consegue fazer. É esse que tem um olho que tudo vê, ele não consegue fazer. Mas ele consegue adulterar a matéria. Ele consegue hibridizar a raça humana. É igual eu falei, os seres humanos eram muito mais altos do que agora, eram muito mais viris. Ele consegue hibridizar a raça humana, hibridizar os animais, as árvores. Ele consegue modificar a matéria. Então ele não é, o diabo, ele não é o criador, ele é um grande hacker. Lembra de um vírus? O que é o vírus? O vírus, ele entra no seu corpo e basicamente ele começa a criar, é algo negativo que começa a se multiplicar e criar metamorfoses em seu corpo. Assim é o diabo. O diabo, ele é interpretado dessa maneira. Ele é um grande vírus. Um vírus que prejudica, que precisa ser extirpado. Então ele consegue adulterar e modificar as coisas. Ele não é o criador. Tá? Agora, o criador, quem é o criador? E aí entra uma coisa que provavelmente eu acho que vocês nunca vão entender, né? Somente quem estudou a Bíblia a fundo vai conseguir compreender. A antiga aliança foi um momento muito obscuro na raça humana. Um momento muito obscuro. E na antiga aliança, se você pegar alguns livros que faziam... A Bíblia tinha 366 livros. Hoje, a Bíblia é constituída de 66 livros. Tinham 366. Onde foram parar esses 300? Enoque escreveu 44 livros. Nós só temos acesso a 3. E desses 3, 2 são o livro de Enoque. E ainda sumiram com um. Então foram 44 livros que Enoque escreveu. 366 livros presentes na Bíblia. Cadê? Eles estão removendo referências bíblicas. E aí eu digo para vocês o seguinte, que eu acho que é extremamente importante. Jesus Cristo, ele fala uma coisa importante. Ninguém nunca viu a Deus. Isso é uma coisa extremamente importante. Foi o Filho que revelou o Pai. Agora, por que Cristo fala isso? Olha só, Deus é perfeito em sua magnitude. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O que é onisciência? Ele sabe sobre tudo. Onipotência tem um poder absoluto sobre tudo. E onipresença está em todos os lugares. Agora, imagina o seguinte. Imagina você, tá? Que Deus, ele se manifesta para os homens. Um ser perfeito em sua essência, para continuar sendo perfeito, ele não deve
se manifestar na nossa dimensão. E aí, para que Deus se manifeste em nossa dimensão, ele precisa se fazer menor, que é o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo é um balde de água. Deus é o oceano. Esse balde de água foi pegado do oceano. Essa água pertence ao oceano. Só que esse oceano ele é inalcançável, inacessível a nós que somos maus por natureza e pecadores. Não só nós como seres humanos, mas os anjos também são. Né? Aos olhos de Deus não tem um justo, nem um anjo justo. Então, Jesus Cristo é a manifestação de Deus que se fez menor para que tanto os homens quanto os anjos pudessem contemplar a divindade de Deus. Então, o Messias ele já está presente no mundo. Por isso que ele disse, na sua pregação, ele disse o seguinte: antes de Abraão existir, eu sou. Por que Jesus Cristo falou que ele é o eu sou? Porque ele é o próprio Deus. Ele esteve na fundação do mundo, ele esteve na criação de Adão e Eva. Ele esteve na criação do universo. Por quê? Porque é a maneira que Deus, se manifestando menor, palpável aos homens e aos anjos. Então, Jesus Cristo, o Messias vinha ao mundo, é um evento que aconteceu na Terra, mas o Messias já está presente desde tudo. E aí eu digo para vocês a importância do seguinte: por que eu falo isso para vocês? Porque esse olho que tudo vê, que vocês estão vendo aí, que vocês veem de seita secreta, que hoje em dia é discreta, nada mais é do que o Deus da antiga aliança, tá? Que é muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Não estou falando mal nem gerando contenda. Mas, quando Jesus Cristo fala, ninguém nunca viu a Deus senão o Filho que revelou ao mundo, é porque o que estava presente na antiga aliança, muitas vezes era o diabo. Era completamente o diabo, não o Criador. E isso é importante a ser falado. Ah, mas por que Deus permitiu? Porque aquele povo era extremamente mau. Porque o povo de Israel sempre fazia sacrifício de criança. Você vê lá o Moisés subir no Monte Sinai. Quando Moisés desceu, criaram não é bezerro de ouro, tá? Criaram um boi de ouro, que é referência a Baal, que é o nome da entidade. E faziam sacrifícios você sabe muito bem. O povo eleito de Deus, entendeu? Aí você quer o quê? Um povo extremamente pecador. Então teve uma concepção muito ruim de entendimento. Toda vez que Deus mandava um profeta, o verdadeiro Deus, o Messias, mandava um profeta ao povo de Israel, toda vez que se mandava um profeta, o povo de Israel perseguia, porque o povo de Israel é o povo do diabo. Então perseguia, por exemplo, perseguiram o profeta Isaías. João Batista, pegaram a cabeça de João Batista. E aí, quando Estevão faz a sua pregação, ele disse: qual é o profeta que foi enviado à casa de Israel que não foi perseguido? Todos eles foram perseguidos. Agora, por que os profetas foram perseguidos? Porque eles falavam que o povo de Israel cultuava ao diabo. E continua até os dias de hoje. Então, você tem que entender que a antiga aliança ela é uma menção em referência ao diabo. Não estou dizendo que todos os capítulos são uma menção em referência ao diabo. Estou dizendo que aquele povo hebreu que sofre, que chega uma parte na Bíblia e fala: para que eu vou seguir o Israel se Deus destrói o próprio povo, não sei o quê? É porque o povo segue o diabo. Então, por exemplo, Moisés recebe os mandamentos divinos, através da intervenção de um anjo, tá? Moisés recebeu os mandamentos através de um anjo, não foi de Deus. Um anjo de Deus, tá? E aí Moisés, ele recebeu os mandamentos. Quando ele desce do Monte Sinai, o povo já estava adorando a uma entidade. Agora, para o povo adorar uma entidade, já adorava desde o passado. Aí tu pega, por exemplo, a questão de Herodes, que foi rei de Israel. Herodes adorava entidades. Pega lá Salomão. Salomão adorava entidades. Então, estou tentando te dizer, tá? Não estou falando que a antiga aliança ela é inconcebível. Não, estou tentando te dizer que o povo que faz referência na antiga aliança é o povo do diabo. É simples. Não estou dizendo que Deus ali é falso. Estou dizendo que o povo, aquele povo da antiga aliança, todo aquele povo é do diabo. Todo aquele povo é do diabo. Os poucos que não foram do diabo sofreram demais ali. Sofreram demais. Por exemplo, tá? Ló era um cara do diabo.
Ah, mas você tá ficando doido. Não, tô falando sério. Ele era um cara do diabo. Apesar de ter sido salvo de uma grande catástrofe, após ele se esconder numa floresta, ele permitiu, apesar de embriagado, permitiu, né, que as filhas fizessem com o pai. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então é um assunto delicado, mas eu preciso dizer para vocês. Isso aqui, olha só, todo grande bruxo usa o escudo de Davi como escudo de proteção espiritual. Todo grande bruxo usa o candelabro para fazer feitiçaria e magia negra. Não se é à toa. Não se é à toa. Não se é à toa. Todo grande bruxo usa. Inclusive, eu tenho até uma imagem aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Todo grande bruxo usa. Então, o que eu digo para vocês? Para colocar na cabeça de vocês. Isso aqui é uma referência. Uma referência. Por quê? Porque eles querem fazer com que você disponha do próprio Messias. Eles querem fazer com que você disponha do próprio Messias. Não estou falando mal daqueles que adoram ao Criador. Mas as pessoas não sabem nem quem é o Criador. E isso que é importante ser falado, tá? Isso que é importante ser falado. Eu quero só mostrar para vocês aqui, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu estou falando. Todo grande bruxo tem em si, tá, um candelabro, né, uma estrela de Davi de proteção, né, e usam desse amparo para fazer o mal. Eu vou mostrar a imagem aqui. Eu acho que mostrando a imagem vocês vão ter uma maior referência, tá? Olha só. Vou mostrar agora a imagem para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma mesa de feitiçaria de alta magia negra, ok? Nessa mesa de feitiçaria você conta com o quê? Com a estrela de Davi, ok? Aqui está a estrela de Davi. E você vê o candelabro. Olha aí, o candelabro usado para fazer magia negra. Tá entendendo? Agora coloca o nome de Jesus e tenta fazer magia negra. Não dá, né? Por que não dá para usar o nome de Jesus para fazer magia negra, mas dá para usar o nome do Deus de Israel para fazer magia negra? É só isso que eu quero que você entenda. A conclusão, o ápice desse vídeo é exatamente isso. Por que não dá para fazer magia negra utilizando o nome de Jesus, mas dá para fazer magia negra utilizando o nome de Deus? Por que será? Você está entendendo? Estou dizendo para vocês que diante dos seus olhos está a maior mentira da humanidade. Então, Deus nunca se revelou ao povo de Israel. Nunca se revelou. E quando Jesus fala que ele é o Messias, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, quando Jesus fala, eu sou aquele que vem e não há outro além de mim, é porque ele é o Deus. Ele. O que fez os fariseus caçarem Jesus e trocarem Jesus por Barrabás é porque Jesus se falava que ele era o próprio Deus. Então, quero deixar bem claro para vocês que buscam a salvação, não é para falar mal de judeu, não é para falar mal de quem adora Deus, sabe? Não é para encher o saco de ninguém. Só quero que você que está buscando a salvação, confie em Jesus. Confie em Jesus. É isso que eu digo para vocês. Porque esse é o verdadeiro Deus. Inclusive, eu vou pegar uma parte aqui de Estevão só para você poder ver aqui, ó. Vamos pegar aqui a parte de Estevão. Eu vou colocar aqui a parte de referência para a gente poder finalizar esse vídeo e você aí entender, tá? E você poder entender. Olha só. Vamos pegar aqui Estevão, e você verá com seus próprios olhos aqui, ó. Deixa eu colocar Estevão. Atos. Vamos pegar Atos, capítulo 7. Né, considerado como o martírio de Estevão.
Né? Ó, eu vou colocar a imagem aqui para vocês poderem ver. Olha só, isso aqui eu acho bom você ler o capítulo inteiro, tá? Sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? E aí vem todo o desenrolar, e Estevão vem explicando tudo o que aconteceu, tudo. E aí Estevão, ele fala uma coisa aqui, ó, olha só, deixando isso bem claro aqui para vocês verem, ó. Vamos ver se a palavra está certa. Perseguiram, olha aqui, ó. Olha só o que Estevão fala, né? Que profeta vossos antepassados não perseguiram, acusando os fariseus? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do Messias, do qual agora vós tornestes traidores e homicidas. Ainda fala: vocês receberam a lei por ministração de anjos. Não foi Deus que se revelou no Monte Sinai, foi um anjo. Porém, não obedecestes. Aí, os fariseus ficaram loucos da cabeça e executaram Estevão. Agora, olha só o que ele vai falando, tá? Porque construíram um templo para Deus. Olha só o que se diz aqui, ó. Olha só. As pessoas estavam querendo construir um templo, né? Olha o que diz. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como revela o profeta: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécime de casas podei-me construir, diz o Senhor, ou ainda, onde sereis o lugar do meu repouso? Vou dizer uma coisa para vocês. Um Deus que fica dentro de um tabernáculo é um bosta. É um Deus que não é onipresente. Se você pegar um Deus e enfiar ele dentro de um tabernáculo, isso só demonstra que ele não é Deus. Porque Deus não pode ser limitado. Deus não pode. Deus tem que ser algo infíndico, infinito. O tabernáculo pode ser sim uma representação simbólica de um ato, mas não pode ser a manifestação de Deus, que era o que estava acontecendo. Somente os levitas falavam com Deus. Deus era inacessível à raça humana. Para você poder pedir perdão, você tinha que beijar a mão do levita. Não, isso nunca foi assim. Nunca foi assim. E todos os povos que nunca conheceram o Deus de Israel. E aí, como é que eles seriam salvos? E aquela galera que nunca viu o povo. Você está entendendo a diferença? Aí, olha só. Olha só o que vai falando, tá? Deus se afastou do povo de Israel e deixou que se entregasse ao culto aos astros, que são os anjos, tá? Aqui, astros são anjos. Exatamente como foi escrito no livro dos profetas. E ainda diz: foi a mim que ofereci esses sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. O povo do deserto peregrinou para o mal. Ao invés disso, ergueste o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, né? Estrela do seu deus Renfã. Precisa falar mais alguma coisa? Não preciso. Ídolos que fizeste para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Então, isso aí vai se falando, ele vai se mostrando, né? E vai cada hora falando. E você pega esse capítulo 7 aqui, você entende nitidamente. Então, o que eu estou tentando explicar para cada um de vocês, para a gente chegar numa grande concepção, é que a simplicidade de Jesus Cristo me basta. Você que deseja ser salvo, entenda que a antiga aliança, Deus tinha vamos lá, antiga aliança na Bíblia. Deus tinha grandes planos ao povo de Israel, mas o povo de Israel escolheu o diabo como Deus. Por isso, em João capítulo 1, se é dito: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todo aquele que me receberdes, esse eu dou direito à vida eterna. De novo, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Você está entendendo? Então, simplesmente, né, Deus ele veio para o povo de Israel bem intencionado.
né? Os anjos, Deus enviou, fez de tudo que você pode imaginar para o povo de Israel, né, sair da adoração ao diabo. E não saiu até os dias de hoje. Então, esse que aparece nas colunas aí é o Deus da Antiga Aliança, é o Deus de Israel. É essa nhaca toda aí, meu irmão. Agora, eu falo para vocês, viva a simplicidade de Jesus Cristo. Se você não chegou à conclusão que Jesus Cristo é Deus, que o próprio Jesus basta, que é Ele que é o Criador de tudo e que é para Ele que se tem que ser louvado a sua adoração, você não estudou o suficiente. Então fica a dica para cada um de vocês aí, tá bom? É óbvio que eu não sou dono da verdade, a minha ideia também não é criar segregação e nem falar mal de ninguém. Estou te dizendo que pelo próprio entendimento da Bíblia, nós como cristãos, nós que acreditamos em Deus, esse Deus tem um nome, se chama Jesus Cristo. Então, quando você estiver passando uma dificuldade na sua vida, você não vai orar para Deus, que a palavra Deus é uma palavra muito chula, pode representar qualquer tipo de entidade. Você vai orar para Jesus Cristo, esse tem nome. E não adianta usar nome em hebraico, aramaico, pode usar o nome de Jesus. Se o nome de Jesus não operasse milagre, não expulsasse demônios, tudo bem, mas o nome de Jesus opera milagre e expulsa demônios. Tá? Não caia na lábia de pessoas de usar nomes diferentes. Eu já caí nessa. Tá? Utilize, viva a simplicidade de Cristo. Isso vai te levar à salvação. Tá bom? Porque o mundo é perverso. Olha o que está rolando na televisão. O mundo é perverso. E eu digo para vocês, este é o momento de vocês viverem a vida em Cristo, a simplicidade de Cristo. Pega lá Mateus, pega lá para você ver João, veja como Cristo atuou. Viva a simplicidade de Cristo. Tá? E isso vai fazer com que você alcance a salvação, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valores filosóficos, religiosos e éticos de tal maneira que você que não entendia a Bíblia, que apesar de agora pode ser que seja até um pouco mais difícil para você, passe a enxergar Jesus Cristo como o ponto principal da sua vida e que passe a se conectar ao Messias e graças a isso buscar a salvação. Tá bom? Espero que cada um que esteja vendo esse vídeo alcance a salvação em Jesus Cristo. Tá? Depois no céu você me agradece. Tá bom? Na verdade não agradece nada, porque quem faz o milagre é Deus. Eu não faço nada, eu só conto aqui para vocês o meu conhecimento, né? Mas quem opera o grande milagre é o Criador. Tá bom? Fique na paz.